Quantas cartas você tem no tarô menor? 56. É o próprio 11, né? Então, algumas coisas que pouca gente sabe a respeito do tarô menor. Por exemplo, o As, né? O As, ele é de A a Z, né? Então, você tem o alfa e o ômega lá dentro. Então, o As, ele é o alfa e o ômega daquele naipe. Tem vários detalhes. Por exemplo, você tem cartas pretas e vermelhas, né? Em teoria, teria que ser preta e branca. Só que o tarô menor, ele não tem nenhum, ele não tem nada sagrado, né? Então, você não pode ter o branco. Você tem o vermelho ali, que é a cor da Kundalini mesmo, da sabedoria da Terra mesmo. Então, o preto e o vermelho. Não tem nada branco no tarô menor. E no tarô maior, você encontra brancos em lugares chaves. Por exemplo, a luva do Papa, no Arcano 5. Luva da pureza, que ele tem uma cruz, inclusive, aqui, né? E o lugar mais importante do branco no tarô maior está no pé do louco. Você repara que o sapato do louco, ele tem a sola branca e o pé como a parte mais sagrada do corpo, né? É legal você ver os pés de todos os arcanos, né? Todos eles, o pé ligado a peixes, né? A última consciência do 12. Então vamos lá, como que a gente pode pensar no tarô menor para pensar no 11, por exemplo, né? Então, o tarô, ele acaba na carta 22. O tarô menor, a primeira carta do tarô menor é o Rei de Paus, que é o número 23. Então, nas escolas de iniciação, você dá números para cada carta. Então, a partir do primeiro arcano do tarô menor, você tem o número 23 ligado ao 5. Ligado ao 5, que é quem? Que é a carta de Áries, né? Então, você já começa isso com essa força de Áries, né? A carta seguinte é o arcano 24, que é a Rainha de Paus. Então, é assim que a gente vai numerando até quem? Até o 78. Sim. Então, essas cartas do tarô menor, todas elas têm número, tá? Então, a partir desses números que nós vamos começar a tirar as lições do tarô. Então, eu posso começar a pensar nas somas do tarô menor que dão 11. Que é isso que eu estou estudando agora, tá? Então, qual que é a primeira carta? É o 8 de Paus, que é a carta número 29. E é dessa maneira que você usa o tarô nas escolas de iniciação, né? Então você, às vezes, faz o caminho da esfinge. Hoje, o nosso caminho vai ser o do 11. Né? Que ele existe também no tarô maior. Que é quem? Que é o 2, o 11 e o 20. Todos eles têm a ver com o número 11, né? Então, o 2... Olha o caminho do 11 dentro do tarô maior. Você sai da Lua, né? Você sai do arcano 2, você passa por Marte, que é a alma da Terra, né? Que é a força, né? Chegando em quem? O julgamento, né? Então, olha o caminho desse 11 dentro do tarô maior. E esse que é o convite, né? Esse tipo de aula não existe para numerólogo, né? Você sugerir esse tipo de abertura de tarô. Então, sugerir essas jogadas pensando em números, né? A gente faz essas jogadas pensando em gente, né? Sim. Pessoas, aspectos menores, né? Em relações, né? Aqui a gente está trabalhando com arquétipos, que é a maneira que eu gosto de trabalhar. E aqui pensando no 11 dentro do tarô maior. Então eu vou sugerir isso dentro do tarô menor. Sim. Quando você pega o tarô menor, você vê que está a corte aqui. Tem um rei, tem uma rainha. Então, não poderia ser 11 se não tivesse essa paridade. Dispor essas cartas na mesa, se perguntar a respeito dessas cartas. É assim que você vai descobrir o que é o número 11. Né? Isso no tarô menor. Né? Então, o tarô maior está no curso. O tarô menor a gente está brincando aqui. Primeiro você tem o 8 de paus ou bastão. Segundo, você tem
a rainha de copas, que é a rainha mais importante. Você tem o 4 de copas, novamente, tá? Com o número de 47. Então, esses números sempre vão dar 11. O arcano 56 ou o 9 de espadas. Agora, a gente já está nos arcanos masculinos, né? Então, você tem arcanos femininos e masculinos, eu vou comentar. Aí, o outro é o arcano 65, que é o rei de ouro. O rei é o rei mais poderoso também aí, né? Tem mais uma, que é o 5 de ouros, arcano 74, que eu vou comentar um pouco mais para frente. E é isso. Tá? Então, a gente tem o 8 de paus, rainha de copas, 4 de copas, 9 de espadas, rei de ouros, 5 de ouro. E é isso. Esses são nossos arcanos da nossa viagem do 11. Né? Então, eles estão todos aqui. Então, como utilizar o tarô como chave de consciência? Através desse tipo de jogo. Né? Então, pensar nesse 11. Né? Então, essas cartas que eu passei e ver como elas vão conversando entre si. Né? Então, a rainha que aparece, né? Esse 8 de paus. Então, qual que é a ideia desse 8 de paus? Ele trabalha essa polaridade. Ele tem esse aspecto, o paus, ele é aspecto negativo feminino, né? Então, ele tem um aspecto de luta, né? Por causa do Marte, né? Então, ele carrega o 11 muito forte porque ele ainda é o primeiro, né? A Lua como a esfinge, né? Então, a Lua, ela tem a esfinge debaixo dela que ela vai transformar. E quem que é essa esfinge? Essa esfinge aqui é a alma da Terra, ou arcano 11. Então, tudo vai se amarrando conforme a gente vai pensando dessa maneira. Né? Esse arcano primeiro é de fogo, né? Então você começa esse 8 de paus aí como se fosse um fósforo, né? Riscando o Marte, né? Então você começa essa brincadeira. A rainha de copas, que é a rainha mais importante, a taça do Graal, que essa rainha segura, é a única que está tampada, né? Então, as outras taças do naipe, das cortes, está aberta. Então, ela mesmo, como o receptáculo do Graal, com o contenedor do Graal, né? Como a própria essência da água, carregando o sangue dos avataras, escondido dentro do Graal. O Graal mais bonito é o dela, né? Ela é a única rainha que tem uma cobertura com o infinito por cima. Então, ela já está com esse infinito sobre ela. Ela é vestida de verde, né, de forrate, né? Então a mulher é Kundalini, ela atrai forrate, e o homem é forrate, ela atrai Kundalini, né? Então você tem na simbologia das espadas e do báculo, atrair forrate. A mulher aponta o báculo para cima para atrair forrate, e o homem a espada para baixo para atrair Kundalini. Essa mulher, ela tem uma espada, inclusive, na mão, né, apontando para o alto. Se você olhar bem o arcano, ela tá com os dois, com o véu. Uhum. Esse aqui não. Já caiu um véu. Nossa, diferente. Então, a metade do véu já está sendo revelado aqui. A gente reparar nessas coisas todas ligadas ao mistério do 11, né? A gente está falando só de 11 aqui. Vou falar aqui do 4 de copas, né, de taças. Ela é uma parte feminina aí, né? Traz alegria, ligada à alegria, à família, um atributo feminino de qualidade, né? O arcano 47. E aí a gente já começa com os arcanos masculinos. 9 de espadas. Então, o 9 de espadas, o 9 como o arcano do homem perfeito, né, do peregrino, e as espadas com esse desafio, né? E o número 56, ele é muito importante, porque o número 56 é o número dos arcanos menores. Então, o 11 não só é a alma da Terra, como o 56 é o 11 que é a alma do ser humano nos seus 4 aspectos, né? Então, nos seus 4 naipes. Quando você fala em tarô menor, você está falando em humanos, né? Você está falando em relações humanas, né?
Então, Sim. esse arcano 56, ele tinha que estar aí, né? Por isso que é legal você estudar o tarô dessa maneira, é você sair pensando a respeito desse 56, desse 11, fazendo essas associações que eu estou fazendo aqui, né? Porque a proposta hoje é essa, é mostrar como que eu vou trabalhar esse tarô menor a respeito do 11. O senhor Rei de Ouro, o arcano 65, que é igual a 56. Esse rei é o que eu falei, do chakra cardíaco iluminado. Então, você ilumina o 12, aparece Forrati Kundalini, aparece as duas pétalas a mais, 14, né? Então você fica o ser humano perfeito, tem 14 pétalas, né? Essas duas pétalas, elas o oitavo chakra, né? O Vibhuti. Ele está sentado num trono verde, ela está sentada num trono vermelho. É Forrati Kundalini equilibrado. É esse cara com esse chakra dourado brilhando aqui. Né? Então, isso está tudo no meu curso básico 1. Né? Então, está tudo no básico 1 ligado à teosofia. Você ilumina o 12, aparece Forrati Kundalini, com um chakra de 12 aqui desperto. Aí ele vira o 14. E quando ele vira o 14, ele tem tudo a ver de novo com os arcanos menores, né? Porque o 14 são o número de cada naipe. Então, ele tem todo o tarô dele ali, né? Esses estudos são impressionantes. E o 11, olha quanto mistério do 11 dentro do tarô menor, né? E que eu vejo pouca gente falar. O 22 e o 33, outro conceito que eu vejo pouca gente explicando, que é a questão do mais um. Por quê? Porque você pega, como 11, você pega todo do 1 ao 10 e junta numa coisa só, no 11. E o 22, quando você está lendo principalmente a respeito de Agartha, que é ligada às 7 cidades, cada uma com 3 templos, Shambhala o 1. Né? Então, você tem Shambhala como 21 mais 1. Né? Então, os 22 arcanos juntam os 7 planetas, mais os 12 signos, né? Mais as 3 cartas-mães, você tem esse número de 22, como 21 mais 1. Né? Então, pensar também nessa ideia de o 33, 32 mais 1. O que é o 32? São os 22 caminhos da Cabala mais as 10 sefiras. Então, 32, ela é um nível acima ainda. Né? Então, quando você fala em 22, você tem o tarô. Quando você fala em 32, você fala no tarô mais as sefiras. E o 33 é isso tudo mais 1. Então, esse conceito é muito, muito aplicado mesmo. E eu acho que vale a pena a gente pensar como essa consubstanciação, essa é a palavra, né, de tudo que veio antes, em um número só. Na realidade, aí o 11, ou o 22, ou o 33. Então eu trouxe quem aqui? O 33 do tarô menor. Quem que é o 33 do tarô menor? É o 4 de paus. Então aí você tem aí todo esse quaternário aí, e 33 se liga ao 6, né, que é Mercúrio, que é o sexto sistema, ou o próprio arcano 15, que é o arcano, né, o do diabo, né, que é o arcano de transformação, que é o arcano ligado a Sagitário, a Júpiter, né? Então o 4, Júpiter, né? 4 é o próprio Júpiter, né? Ele está sentado ali aqui o quaternário, ele está sentado no cubo. Então o cubo é o 6. O cubo tem 6 lados, né? Então ele está fazendo 4 com o 6 aqui. Então tem tudo a ver com o nosso número 33. Né? Então é o 6 mais o 4, né? E ligado ao arcano 15 também, porque esse 6, né, você faz 1 mais 5 ali. Né? E ele está ligado a Júpiter, que é Sagitário, que é o 4, que é esse sujeito aqui, né? E a Nidana feminina, então ele tem um aspecto de fogo e como um aspecto negativo feminino ali, né, de descanso. Sim. E de positivo aí como uma iniciativa que vem desse aspecto de fogo, né, e um fogo mais sagitariano, né, que é um fogo diferente ali, né, esse fogo. O 44, a gente tem o 7 de copas, outro arcano impressionante, né, eu fiz um curso, tá lá na Hotmart, sobre os 7 copas.
né? Não esses 7 copas do Virt, mas é um 7 copas onde você tem uma referência, que é o 7 copas mais famoso, né? Mais famoso, que é o 7 copas do Waite, que tem uma caveira, que tem um véu, sabe? Qualquer aqueles 7 copas e parece que tem um maestro segurando. E lá eu faço uma leitura do centenário ali. Então, cada taça é um planeta. Então, dentro do arcano 44, que é ligado ao 8, que é ligado a... Quem que é o 8? É a justiça, né? Quem que é o 8? É esse 7 mais 1, né? São esses 7 planetas, essa coisa no centro do 7. Então, esse mais 1, ele é o Sol, ele é o do meio. Por isso que é importante essa ideia do mais 1. E o 7 copas, ou o 44, né? Então, ligado ao 44, ou 7 copas. Todo o centenário, né? Ou o arcano 8, que é quem? Que é Lua, que é Câncer, que é Lua, arcano 2, 11, 2, Lua. Então, tá tudo ali. O 55 é o 10 de espadas. Tá? Então, aéreo, ligado à Virgem, ligado à roda de Sansara, né? Então, 55 tem outro mistério relacionado ao Graal, né? Então, se diz esotericamente que, ou secretamente, né, que o Graal ele tem 55 quilos, né, que é o próprio 10, né? E parece que tem alguma somatória, desculpa, eu não lembro direito se é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que você chega nesse 55, tem alguma desconstrução desse 55 aqui, que eu me perdi agora, que eu não lembro, mas é um outro número muito representativo, principalmente com relação ao Graal, né? Então, você ouve 55, você lembra de Graal. Eu também não falo no curso do 44, então como a gente tem dentro do tarô 44, 55, 66, eu trouxe aqui para a gente conversar sobre eles, porque também eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum o pessoal falar disso.